Bom dia, gente! Hoje são agora 7h40 da manhã. Vou estar gravando hoje um pouco pra vocês estar vendo como que é a minha rotina do dia a dia. Então, bora lá, vamos lá!
Tá gostosa, Belinha? A maçã que a mamãe cortou pra você? Uhum. Já comeu bastante, né? As maçãs são bem fortinhas. É, você come maçã e fica fortinha? Porque eu vi hoje que qual foi forte. Joga beijinho, Belinha. Não. Eu queria ser
Então, gente, gostaria de agradecer a todos que oraram por mim e continuam orando. E pelas mensagens que vocês me mandaram. Semana passada eu fiquei no hospital por conta de uma infecção no rim e uma infecção grave também no ovário. A infecção aos poucos tá melhorando. Continua o tratamento. Espero em breve tá 100% de novo. Que na verdade hoje tinha um monte de coisa pra fazer, mas ainda não tenho, digamos, força e energia suficiente para poder fazer tudo. Mas eu não gosto de ir no hospital e nem ficar no hospital. Uma que toda vez, direto assim, pelo fato de ser cadeirante e a imunidefesa ter caído muito e ser fraca, né? Direto, no caso, eu acabo ficando com febre, ficando ruim por conta da minha dor de cabeça também. Na verdade, eu tinha que ir direto no hospital. Mas toda vez que eu vou no hospital, pelo fato de ser cadeirante, eu sou discriminada. Aí eu levo em torno mais ou menos de 6 horas para ser atendida. Aí quando tem soro para tomar, são mais 4 horas. Então são quase não, né? Praticamente 10 horas. E judia muito das crianças. As crianças têm que ficar no hospital lá comigo. Judia demais deles. Pra mim também é muito ruim também. Essa vez, por sorte, eles colocaram eu numa... Eu não fiquei, antes, né, de ficar internada, fiquei numa maca, no caso, que era confortável, que tinha colchão e tudo mais. Porque normalmente as macas que eles colocam é aquelas de emergência, que é horrível. Você ficar assim, tipo, 4 horas deitado numa maca, numa posição desagradável. E essa vez que eu fui lá, fiquei lá, né, fiz exame e tudo mais, eu achei que eu tava muito azarada, porque, assim, o médico que me atendeu, ele tava ruim, dava pra notar que ele tava ruim. E aí, em seguida, depois, a enfermeira foi tirar meu sangue. E nessa que ela foi tirar meu sangue, começou a bater desespero em mim, porque eu vi a maneira que ela tava, parecia iniciante, porque ela não sabia nem abrir o saco assim, sabe, pra tirar a luva descartável de dentro. Aí depois ela derrubou a agulha no chão, aí ela levou uma década pra achar minha veia. Tudo bem que é difícil achar, né, porque eu tenho as minhas veias assim, são bem fininhas e são difíceis de achar elas, né. Aí ela achou, só que aí ela tentou com agulha de adulto. Como minhas veias são fininhas, não dá pra estar colocando agulha de adulto, tem que ser sempre de criança. Aí ela tentou com de adulto, viu que não dava e eu comecei a gritar de dor, porque tava estourando minha veia. Aí ela pegou, se tocou e foi pegar de criança. Só que também toda atrapalhada também. Aí conseguiu achar, furou e tudo mais. Só que aí ela deixou a agulha escapar, que ela foi pegar a fita. Nessa que ela foi pegar a fita, ela deixou a agulha escapar e começou a jorrar sangue. Tipo, minha filha também tava do lado, ficou horrorizada. Eu também ficava não querendo olhar, porque vendo meu sangue jorrar daquele jeito. Aí depois, também dentro de todos os exames que eu fiz, que eu achei foi o pior de todos, foi ter tirado o sangue do ovário. Nunca imaginei, assim, que fosse fazer exame desse jeito. Foi horrível, porque o médico me usou tipo de cobaia também. Porque em vez de ele fazer o exame em mim, que diz que é um exame complicado, ele fez o estagiário primeiro treinar em mim, sabe?
Então, do lado direito, o estagiário tentou tirar 10 vezes em seguida. Ele trocou 4 vezes em seguida a agulha, porque ele achou que tava a agulha entupida. E a dor era horrível, porque ele tentava tirar o sangue não saía, ele ficava cutucando com a agulha grossa. Com a agulha grossa dentro assim do meu ovário, né? Aí ele falava assim, nossa, mas que estranho, se você não sente as pernas, né? Como que você pode sentir o ovário? Só que assim, da mesma maneira que tem gente que são paraplégica, tetraplégica e tudo mais, não sente, não tem sensibilidade nas pernas, tem certas partes do corpo, por exemplo, né? Que nem, por exemplo, o órgão sexual, assim, etc, né? Que sente e não sente. Por exemplo, eu não sinto. Mas eu não imaginava que, tipo, eu ia sentir dor no ovário. Que nem o médico olhou pra mim e falou assim, você não sabia que você não sentia dor no ovário? Aí eu falei pra ele, como que eu vou saber? Eu nunca furei ovário? Quem é que sai furando o ovário aí pra saber se sente dor ou deixa de sentir dor? Aí depois de tentar 10 vezes do lado direito, que não conseguiu. Aí o médico falou, não, deixa que eu faço. Em vez de fazer desde o começo, né? Que eu já tava chorando de dor. Além de estar chorando de dor, de falta de ar, dor de cabeça, dor no peito, dor na barriga, tudo quanto é dor. Tava doendo, tava com muita falta de ar. E fora essa dor do ovário, que ele tava cutucando direto, tudo mais pra tentar tirar sangue. Aí ele tentou do lado esquerdo. Na terceira tentativa, o médico conseguiu. Aí depois de fazer outros exames, também quando foi fazer também o CT também, o médico pediu pra mim ficar com a mão pra cima. E ele deixou muito curto o soro no meu braço. Aí nessa daí a máquina ela sobe pra cima, aí depois ela desce pra baixo. Descer pra cima, né, e subir pra baixo que não dá, né. Aí nessa daí, que a máquina começou a descer, aí eu comecei a sentir meu braço puxar. E eu comecei a gritar, porque pra parar a máquina, né? Porque senão ia arrebentar a agulha no meu braço de novo. Aí nessa daí o médico parou a máquina e foi lá desenrolar o soro, né? Que tava muito curto. Aí nessa vez também que eles foram me colocar na maca também, eu acho meio falta de preparação, assim, né? Normalmente, assim, quando o lugar tem preparo, quando vai transferir você de uma maca para outra, eles levantam o lençol, tipo, um fica numa ponta, um fica na outra, levantam o lençol e te colocam de uma para outra, de uma maca para outra. Mas não, essa vez os dois ficou de um lado só e simplesmente puxaram o lençol. E nessa que puxaram o lençol, como tem um degrau de uma maca para outra, machucou todas as minhas costas, machucou todo o meu bumbum. Tanto assim na hora que me colocaram e como colocaram também depois de volta. Aí o médico, depois de ter feito todos os exames, aí ele me perguntou, olha, você tá muito ruim, tá com uma infecção muito grave, é melhor internar. Mas é horrível ficar no hospital, principalmente esse hospital. Que nem o médico falou assim, de domingo pra segunda, né? Falou, melhor você ir embora porque sua pressão tava muito baixa, que minha pressão tava 9/4. Porque eu tenho trauma desse hospital, porque esse hospital só aconteceu assim, coisas muito ruins, assim, sabe, nele. E acabei pegando trauma. Quando eu entro nesse hospital, eu começo a ter síndrome de pânico. Então, meu coração fica acelerado, sabe? Eu tenho mais dificuldade ainda de respirar. Eu não gosto, sinceramente, de ir nesse hospital. Só que, infelizmente, aqui na minha cidade, o único hospital que atende de plantão, e o único hospital, assim, grande, assim, né? Que atende é esse daí, né? Que eu posso estar indo. Porque tinha o outro que eu ia, aí eles falavam pra mim e tá indo pra esse outro, né? Então eu acabava gastando mais tempo ainda, né? E eu fiquei com dó disso tudo porque, assim, por exemplo, a minha caçula ficou ruim. Durante uma semana ela ficou com febre, ficou com a garganta inflamada.
por sentir falta, assim, né, de mim, assim, ficar preocupada e tudo mais, assim, né. Então, eu fiquei, assim, muito triste de ver ela, assim, ruim, né. Mas graças a Deus, né, tô melhorando, me recuperando. Não tô querendo fazer comparação com o Brasil, com o Japão, né, comparando um com o outro, né. Mas, assim, coisas assim, tipo, tanto no Brasil como no Japão existe, né. Por exemplo, ó, na quarta-feira que foi passar na consulta, por exemplo, leva o mesmo tempo também. Você chega lá, você fica plantada, eles pedem pra você chegar cedo, pra você tá marcando a consulta no hospital. Você chega cedo, você chega às 7h30 da manhã pra tá marcando a consulta, pra ser atendida de manhã. E você não é atendida por ordem, sabe? Porque toda vez eu fico vendo, assim, as pessoas que chegaram depois, que marcaram horário pra depois, fica passando tudo na minha frente. E eu sou sempre a última, sabe? Tem hora que eu penso assim, poxa vida, se for pra ser desse jeito, então pra que eu preciso chegar cedo, então? Sendo que sou sempre a última, sabe? É muito cansativo, assim. E na segunda que eu voltei, depois também na quarta também que eu tive que voltar também. Assim, eu não aguentando ficar na cadeira de roda. O certo, no caso dos outros hospitais, assim, tudo mais, né, o procedimento é assim, se você não está bem, você comunica que eles colocam você numa maca lá dentro, né, até a hora de ser atendida, né. Só que assim, ó, eu avisei, né, só que falou, não, aguarde dessa maneira. Então, assim, eu vejo muitas pessoas que falam assim que o preconceito aqui no Japão não existe. Mas existe sim. Eu já tinha antes de ser cadeirante, pelo fato de ser estrangeira. E agora que eu sou cadeirante, é pior ainda, sabe? Então, assim, eu acho que muitos falam que não existe porque não estão, assim, na mesma pele, assim, sabe? Que eu, assim, que muitas outras pessoas. Porque, assim, se não existisse discriminação, as pessoas, no caso, por exemplo, pessoas que tenham deficiência, assim, viveria, assim, o dia a dia, assim, na rua, assim, sairia, assim, normal. Eu acho, assim, porque, assim, você sai na rua, você não vê, assim, deficiente, assim, sabe, na rua, assim, pessoas com síndrome de Down. E aqui no Japão, a população que tem deficiência é muito grande. Até nas fábricas, assim, nos locais de trabalho, é muito difícil você ver, assim, pessoas que têm deficiência, né? Por mais que tenha cota e tudo mais, assim, para trabalhar nas fábricas, né, nas empresas e tudo mais, a quantidade é muito pouco. Então, assim, eu acho que aqui no Japão, que nem, por exemplo, tem bastante acessibilidade. Você vê nos lugares assim, tem preparo, assim, sabe? Tem banheiro, tem rampa, mas tem muito despreparo também. Você vai nos locais, assim, em certas lojas, você vai nos restaurantes, aí não tem banheiro para deficiente, não tem rampa. Às vezes tem rampa, mas a rampa, no caso, é muito inclinada, sabe? Dá medo até pra mim, no caso, que a minha cadeira de roda é motorizada, né? E eu já andei na estação com cadeira de roda normal. E as rampas, no caso, eu acho horrível. Porque, assim, as rampas são muito inclinadas, assim, né? Então, tanto pra descer, pra subir, é um perigo danado. Aqui no prédio aqui onde eu moro mesmo, tem rampa pra ir pra trás aqui, né? Pra deficiente. Mas a rampa também é muito inclinada também. Antes, quando eu tinha cadeira que não era motorizada, eu cheguei a bater muitas vezes a cadeira de roda na parede, porque você não aguenta. Não aguenta, assim, tipo, controlar a cadeira, assim, sabe? Por a curva ser, assim, muito inclinada. E, assim, aqui no Japão, aqui as pessoas, assim, né? Os médicos, as pessoas... Uma assim, perante os médicos aqui, eles acham que deficiente tem que ficar em casa. Tipo, eles falam assim, ó, a gente vai te dar, tipo, uma ajudinha e você fica em casa. Não tem interação, assim, com a sociedade, assim, sabe? Tipo, ó, a gente quer que você se intere com a sociedade, faça parte da sociedade
Então, que nem muitas pessoas me perguntam, ah, tem esporte aí e tal, não sei o que lá, bababá. Falei, ah, assim, tem assim, mas que eu conheço são pessoas que são bem de vidas. Agora, assim, no normal, assim, que nem tem deficiência, no caso, praticar e tudo mais, eu não conheço. Aqui não tem, não é igual no Brasil, assim, que tem, que se junta, sabe? O pessoal, assim, que tem deficiência, cadeira, que são cadeirantes e tudo mais, pra fazer, pra jogar vôlei, pra jogar basquete, sabe? Fazer várias, participar, fazer várias competições, fazer vários esportes, dar aula de dança, esse tipo de coisa não tem. E não é só da parte, assim, dos japoneses, é das partes também dos estrangeiros também, assim, né? Porque tem gente, assim, que tem academia e tudo mais, assim, sabe? De dança, tal, etc. E só que não abre espaço pra você, sendo que não tem nada de errado de um cadeirante, no caso, fazer parte. Porque a gente é gente como eles, sabe? A única coisa, por exemplo, assim, que a gente tem um pouco de limitação. Mas não é que seja impossível a gente também participar, a gente dançar, se divertir, aprender, sabe? Eu acho que a gente tem os mesmos direitos. Muitas pessoas falam pra mim assim, ah, mas por que você quer voltar pro Brasil? Poxa, gente, eu passo praticamente, no caso, 24 horas por dia em casa, fazendo as coisas de casa. Eu não saio pra fora, é muito difícil, no caso, tá saindo. Mais final de semana, assim, pra tentar me distrair um pouco com as crianças. Mas eu sinto uma falta tremenda de trabalhar, sabe? Trabalhar fora, ser útil, trazer dinheiro pra casa. E aqui não tenho essa oportunidade, porque eu já tentei em tudo quanto é lugar. Fiz ficha e tudo mais, sabe? Você manda currículo e tal, para esses lugares onde contrata deficiente, mas nessa que eles perguntam se você é estrangeira, você fala que sim, eles não pegam. E quando pega, que eles aceitam pegar os japoneses, mesmo sendo japoneses, tipo, são 4 horas por dia e o salário de 650 ien. 650 ien seria em torno mais ou menos de... em torno de 20 reais a hora. São 20 reais a hora durante 4 horas ao dia. Mas você tem que se locomover sozinha e voltar sozinha, se virar. Então você vai gastar com o transporte, né? E se você colocar na ponta do lápis o que você vai gastar com o transporte aqui no Japão e com refeição, etc e tudo mais, não compensa. Uma que eu teria que colocar minha filha também na escola também, né? E como a escola daqui, no caso, tá com essa frescura agora de aceitar, no caso, apenas filhos estrangeiros com acordo, assim, né? De não ter reclamação, se caso sofrer bullying, etc. E eu não concordo com isso, então eu só posso estar colocando eles na escola brasileira. E pra mim não dá pra estar colocando ela na escola brasileira, porque só a mensalidade dela seria, no caso, 35 mil, né? 35 mil seria... 35 mil ien seria... Eu vou deixar aqui o valor pra vocês, aqui em português, tá, gente? Mas é só fazer as contas, por exemplo, só de mensalidade, que você tem que pagar 35 mil ien. Se você ganha, no caso, por hora, 650 ien, 4 horas ao dia, você não vai conseguir pagar nem a escola. Não tem como. Eu queria trabalhar na minha parte, que eu sou formada na parte de estética, na parte de maquiadora, né? Mas as pessoas aqui também não dão oportunidade também. Antes, no caso, tipo, eu me humilhava e tudo mais, sabe? Assim, digamos assim, pra ver se arrumava sem cliente e tudo mais, sabe? Mas eu vi que esse tipo de coisa não vale a pena. Porque eu acho que pelo fato de ser deficiente, eu não tenho obrigação de estar abaixando
me rebaixando o nível, de estar rebaixando também, abaixando o valor do meu serviço. Sendo que não é porque eu sou deficiente que meu serviço é de má qualidade, como certas pessoas falam. Não é porque sou deficiente que eu tenho obrigação, no caso, de estar baixando o valor do meu serviço. Que eu acho que até deveria ser o contrário, porque eu tento o máximo possível fazer um trabalho bom, com uma boa qualidade, mas você acaba tendo mais trabalho, né? Bem que hoje em diante, no caso, eu consegui adaptar muita coisa. Então, assim, o tempo que uma maquiadora leva pra estar fazendo uma maquiagem, eu também acabo levando o mesmo tempo. E eu tenho certeza que voltando pro Brasil, já andei pesquisando já, que eu vou ter muitas oportunidades lá, sabe? As oportunidades que eu não tenho aqui, eu vou ter lá. Eu vejo assim, eu converso com muitas pessoas que são cadeirantes, que são deficientes no Brasil. E o pessoal lá, todo mundo trabalha, leva uma vida digna. O pessoal sai pra dançar, o pessoal faz esporte, sabe? Tem encontros, assim, né, entre as pessoas que têm deficiência. O pessoal, assim, entre uma pessoa ou outra conversa, tira suas dúvidas, sabe? Troca as ideias, troca as experiências. Tem contato, assim, com pessoas, assim, que estão passando pela mesma situação, né? Então, as pessoas lá, aí no Brasil, eu vejo que as pessoas se sentem, assim, mais útil, sabe? Eu não acho legal aqui no Japão esse negócio de que, você é deficiente, então você fica em casa e espera sua morte chegar e acabou e ponto final. Você não tem direito disso, daquilo, isso. O médico que cuidava, assim, no começo de mim, ele falou pra mim, assim, que era tudo mentira, os meus sintomas, sendo que ele me examinou e comprovou tudo que era tudo real. Ele fez uma carta de apresentação para outro médico para que ele me queimar por causa do seguro, né? Porque quem bateu no meu carro foi um funcionário público, então para eles não querem pagar o seguro e tudo mais, compraram o médico. E o médico escreveu nessa carta de apresentação, falando que era tudo mentira, que meu sintoma era tudo de mentira, porque não tinha como uma pessoa, no caso, na minha situação, sendo cadeirante, tendo as deficiências que eu tinha, não tinha condições, não tinha cabimento de sair, de ir ao shopping, de ir a uma praia, de engravidar, de levar uma vida normal como qualquer outra pessoa. Ele alegou se eu tivesse mesmo na situação que eu tava ruim, que eu tinha que estar numa cama, sabe, chorando, esperando a morte chegar, que não deveria estar fazendo filho e etc, esse tipo de coisa, né? Que nem quando eu foram fazer meu parto, a médica queria me abrir em X minha barriga, sendo que não tinha necessidade nenhuma, porque ela falou simplesmente assim pra mim, falou assim, olha, você é cadeirante, você não vai ter necessidade de mostrar sua barriga, você já tem mais de 30 anos, você não vai precisar usar biquíni, você não vai sair pra praia, então a gente vai abrir sua barriga em X, porque é mais fácil assim, de tirar o bebê da sua barriga o mais rápido possível. Sendo que eu falei pra ela, não, eu discordo disso. Eu não sou um boneco, eu me valorizo, eu me cuido. Não é porque eu sou cadeirante que eu vou deixar de viver. Não é porque eu sou cadeirante que eu vou me deixar de cuidar. Não é porque eu sou cadeirante que vocês têm que me enregaçar do jeito que você tá falando. Eu não autorizo você a fazer esse tipo de coisa comigo. E eu não autorizei. Da mesma maneira que até o final eles queriam abortar minha filha. E eu não deixei. Porque eles achavam que eu era incapaz de estar cuidando de uma outra criança. Sendo que eu já tinha 4. Mas até o final eu bati o pé. Eu falei, não quero saber. Não quero saber se você tá falando que depois agora de 4ª gestação, com a 5ª, que eu posso correr risco de vida, que eu posso morrer, que a minha filha pode morrer. Eu falei, não. Eu engravidei. Foi a gestação dela que me ajudou a recuperar. Foi a gestação dela que me ajudou a ser o que eu sou hoje. Então não vou abortar. Jamais abortaria uma vida. E até hoje não me arrependo. Porque ela foi um anjo na minha vida. Foi ela que me ajudou a lutar, viver de novo, sabe? No dia a dia de hoje em dia, assim, né?
ela e os mais 4 que me ajudam, no caso, assim, sabe? Lutar pela vida. Jamais, sabe? Assim, eu fico escutando, assim, as maneiras, assim, sabe? Que as pessoas aqui agem, assim, sabe? Eu sinto muita frieza enorme. Quando eu saio na rua, assim, as pessoas ficam me olhando, assim, sabe? Com uma cara, assim, de frieza. Muitos com cara de frieza, muitos com cara de dó. Muitos com cara de como se você fosse um ET. Por quê? Porque aqui no Japão não é comum um deficiente ficar saindo na rua, em locais assim públicos, assim, sabe? Por mais que tenha acessibilidade, né? Por exemplo, você vai no parque, tem banheiro de deficiente. Você vai no shopping, tem banheiro deficiente. Mas assim, é muito difícil você encontrar pessoas com deficiência, cadeirantes, esse tipo de coisa. Porque os próprios cadeirantes, pelo fato, no caso, de serem tratados dessa maneira, sente vergonha de sair, assim, na rua. Mas eu não tenho que sentir vergonha. Porque, poxa vida, eu tô viva. Eu sou como qualquer outra pessoa, a única coisa é que eu não ando apenas, né? E jamais vou sentir vergonha de mim mesma pelo fato de não andar. Poxa vida, como que eu vou poder, no caso, ser uma mãe? Como que eu vou poder fazer com que meus filhos tenham orgulho de mim se eu tiver vergonha de mim? Não, eu tenho que mostrar pra eles que, olha, que não existe esse negócio de discriminação, não existe inferior ou superior, não é porque você tem uma deficiência que você é pior ou aquela pessoa que não tem deficiência é melhor do que você, sabe? É por isso que no caso, assim, eu saio na rua assim, normal, assim, sabe? Mas é muito ruim. Meus próprios filhos mesmo chegam assim e falam assim: mãe, nossa, tô com vontade de socar aquela pessoa. Porque ela não para de apontar o dedo assim pra você, assim, sabe? Fica cochichando e tudo mais. Muitas pessoas, no caso, a maioria que eu escuto, na verdade, ficam admiradas, ficam assustadas pelo fato de te ver assim, né? Você assim, bem, né? Sorridente, alegre, arrumada. E com seus filhos, né? Com meus filhos estão sempre arrumados, né? São sempre alegres, são educados. Então as pessoas, no caso, quando vê assim, fica assustada. Só de me ver na cadeira de roda assim bem, já ficam assustados. Aí quando vê eu com mais 5 crianças, aí ficam mais assustados e mais horrorizados ainda, sabe? Mas eu jamais, no caso, deixaria de sair, porque eu quero quebrar esse tabu, sabe? Porque eu acho que todo mundo deveria viver igual, sem esse tipo de preconceito, sabe? Sem essa desigualdade. É o que eu acho. Por isso que eu quero voltar pro Brasil. No Brasil, as pessoas ficam falando assim: ah, mas o Japão é tão bom, tão bom, tão bom. Gente, pense assim, em se pôr assim no meu lugar, sabe? Sendo deficiente, assim, sabe? Aí vocês vão ter uma noção, assim, das coisas aqui, sabe? Porque, pra mim, no caso que eu vi, que nem a primeira vez quando eu vim pra cá pro Japão, que era criança, né? Eu pensava de uma maneira o Japão, porque a gente criança, a gente não vê todas certas coisas. Aí depois depois que vira adulto, né? E a gente acaba também vendo também as coisas ruins também, né? Então, assim, aqui no Japão, aqui eu passei muita coisa ruim. E vi e aprendi que nenhum lugar é um mar de rosas, nenhum lugar é 100% perfeito. Não existe lugar perfeito, não existe país perfeito, sabe? Isso daí é só em contos de fada. Esse negócio de falar que o Japão é 100%, o Japão é perfeito, o Japão é primeiro mundo, o Japão não tem erro, o Japão é isso e aquilo. Não é assim, gente. Só quem tá na pele, vivendo, passando, que sabe como que é. O que é viver, o que é passar, sabe? Aqui eu não vejo nem os deficientes, no caso, lutando pelos seus direitos, porque
A vergonha é tão grande que nem isso fazem, sabe? Eu fico pensando assim, poxa vida, por que não lutam, no caso, pelos direitos deles, assim, sabe? Ficar satisfeito, no caso, com 10, 15, 20 mil em assim, sabe? Todo mês, assim. Gente, dinheiro não é tudo. Eu preferia estar aí no Brasil, trabalhando dignamente, como qualquer outra pessoa. Nem que fosse de caixa, que nem eu vejo assim, tem cadeirantes aí que trabalham no posto de gasolina. Gente, é um serviço digno. É um serviço que qualquer pessoa pode fazer, sabe? Por exemplo, os locais onde eu trabalhei antigamente, como tradutora, intérprete, que me pagavam muito bem, que pagavam 2.400 até a hora. Até hoje me ligam querendo saber, sabe, se eu melhorei, se eu voltei a andar, pra querer me contratar de novo, sendo que são serviços que é pra você ficar sentada o dia inteiro no mesmo local. Sendo que são serviços assim que é pra você trabalhar assim o dia inteiro sentada no mesmo local. Então não tem necessidade de você andar normal, assim, sabe? Não tem escada, não tem esse tipo de coisa, assim, sabe? São serviços, por exemplo, para trabalhar em imobiliária. Você fica ali na mesa ali o dia inteiro, no mesmo local. Serviço para trabalhar no escritório. Mas aí não querem te pegar porque você é cadeirante. Porque você é deficiente. Sendo que se eu tivesse no serviço, isso não ia me impedir de nada, sabe? Tanto pra mim como para meus filhos. Uma coisa que eu aprendi, que dinheiro não é tudo, sabe? Hoje eu vejo assim como eu era tratada no Brasil e como eu sou tratada aqui. E eu prefiro 1000 vezes estar no Brasil. Eu prefiro mais o calor do ser humano. Eu prefiro mais em vez de uma geladeira cheia, eu prefiro assim ter pouco, mas estar feliz, do que ter muito e viver triste. É que nem as pessoas que são ricas. O que adianta você ter muito dinheiro e você ser infeliz? Eu penso dessa maneira, sabe? Aqui as pessoas não têm, assim, diálogo entre vizinhos. Não tem. Por exemplo, há 2 anos atrás, tem um apartamento aqui onde eu moro. O segundo apartamento do lado direito, o filho matou o pai e a mãe. Ficou mais de 1 ano o corpo dos dois largado dentro da casa. O filho ficava na casa, porque foi golpe de aposentadoria. Então o filho matou os pais e continuava recebendo a aposentadoria com os pais mortos dentro de casa. Aí a polícia, a imprensa vieram me perguntar, mas a senhora não falava com ela, tal? Mas aqui ninguém tem amizade entre vizinhos. Eu cansei já aqui de cumprimentar as pessoas e ficar no vácuo. Então não cumprimento mais ninguém. O que adianta, no caso, você toda alegre, dar bom dia, boa tarde, boa noite, e a pessoa te vira a cara, sabe? Isso não é só japonês, não, é brasileiro também. Eu digo isso até pelo Face. Quantas pessoas, no caso, te adicionam, sabe? Moram perto aqui, te adiciona pelo Face e não te cumprimenta, não fala com você. Não sei se essas pessoas, no caso, têm o mesmo problema que eu, né? Porque, por exemplo, assim, tem vezes, assim, que a pessoa, no caso, me adiciona, mas tá uma foto de uma maneira e eu sem lente ou sem óculos, eu não enxergo. Então, se a pessoa não estiver bem perto de mim e falar quem é e tudo mais, não tem como eu estar sabendo, né? Ou só se as pessoas, no caso, são como eu, mas eu acho que é meio difícil. E no hospital mesmo, esses dias atrás, eu cheguei a ver gente, no caso, que tá no meu Face, que mora aqui perto, e virou a cara pra mim fazendo de conta que não me conhece. Aí depois no meu Face lá, fica lá comentando, sabe? Ai, amiga, saudade, que não sei o que lá. Falei, poxa vida. Não entendo esse tipo de saudade.
Todas as amizades que eu tinha, por exemplo, aqui no Japão, enquanto eu podia estar fazendo tradução para as pessoas, enquanto eu podia estar dirigindo, vivia cheia de amizade. Depois que eu fiquei na cadeira de roda, sumiram todos. Você vai ligar para um, vai ligar para o outro, as pessoas, no caso, não te atendem, não te respondem porque acham que você quer dinheiro. Sendo que você não quer dinheiro, você quer conversar com a pessoa, você quer 5 minutos de atenção, você quer que a pessoa venha na sua casa tomar um café com você, sabe? Coisa básica. Não é porque eu sou cadeirante, não, mas eu digo assim, coisa assim, normal que é no Brasil, gente, sabe? De o pessoal se juntar na calçada, de final de semana o povo se reunir na tua casa, fazer um churrasco, fazer pizza, sabe? Esse tipo de coisa. Aqui não tem esse tipo de coisa. Fala em tanto insegurança aqui no Japão, mas as coisas que eu fazia quando era adolescente, sabe? Um tempo que eu fiquei no Brasil, eu não vejo as crianças aqui fazendo, sabe? Vamos se reunir, vamos na biblioteca. Vamos se reunir e vamos brincar não sei aonde. É muito difícil esse tipo de coisa. Que eu acho estranho, por exemplo, assim, que nem as mães, assim, sabe, dos colegas, assim, dos meus filhos, tipo, autorizam os meus filhos a dormir na casa deles, mas não autorizam os filhos deles a dormir na minha casa. Qual a diferença? Só porque eu sou deficiente? Eu cozinho, cuido, faço tudo como qualquer outra mãe faz. Então eu faço assim, se não pode vir na minha casa, então não pode também ir na casa dela também. Porque eu acho que tem que ter direitos iguais. Eu sei que aqui no Japão, pelo fato de você não estar no seu país, sabe, a comunidade devia ser assim, mais unida. Não digo em questão assim de dinheiro, que nem essas coisas de donativo, esse tipo de coisa. Mas digo assim em questão de calor humano, sabe? Não é você, a pessoa tá passando necessidade, vamos enviar dinheiro para ela. Será que ela tá precisando, do que ela tá precisando mais nesse momento, no caso, é dinheiro mesmo? Será que não passa pela cabeça de ninguém que o que ela tá precisando nesse momento é apoio, é diálogo, esse tipo de coisa? Uma palavra de conforto, sabe? De alguém ir lá conversar com ela, sabe? Gastar meia hora que seja do seu tempo. Gente, amizade, carinho, esse tipo de coisa, atenção, não tem dinheiro que compre. Não tem mesmo dinheiro que compre. Por isso que eu não vejo a hora de voltar pro Brasil. Esses dias eu tava assistindo Realidade Americana. Aí o Carlinhos Strauss tava falando sobre perder pessoas assim queridas, assim, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. E isso tocou em mim, sabe? Porque ele tava falando da mãe dele. E eu fiquei pensando assim, poxa vida. Por exemplo, fico pensando na minha madrinha, fico pensando nos meus amigos, né? Tipo, a gente não sabe o dia de amanhã ou depois. Se eu vou estar viva, se eles vão estar vivos. Se eu vou poder rever, se eles vão poder me rever, sabe? Aí isso me fez assim, me deu um estralo assim. É difícil na minha situação tentar guardar dinheiro. É muito difícil. Mas eu resolvi que eu vou tentar de tudo, no caso, pra mim tá dando um jeito, no caso de arrumar o dinheiro logo, pra mim tá voltando pro Brasil, sabe? Porque não tem dinheiro que pague o convívio com essas pessoas queridas que a gente ama. Eu vejo assim as minhas amigas assim, sabe? Falando assim, poxa vida, se você estivesse aqui no Brasil, a gente ia te ajudar, a gente ia estar visitando sempre, a gente ia sair para conversar, sabe? A gente ia se reunir sempre. E isso não é lábia. Porque essas amigas, no caso que eu falo, são assim, amigas de muitos anos, sabe? São amizades assim de mais de 15 anos, mais de 20 anos. São amizades assim verdadeiras, puras. São pessoas que me ajudaram, também de lá do Brasil me ajudaram aqui.
Não tem como eu estar citando o nome de cada uma, porque capaz de eu esquecer, no caso, de nome de cada uma do jeito que eu ando com a cabeça, né? Depois do acidente ainda por cima. Mas eu morro de saudade toda delas. Então só de pensar, eu começo a chorar. A saudade da minha madrinha, então, nem se fala. Que quando eu voltei pra buscar as crianças, deu tempo, no caso, só de... Eu tava visitando a última vez meu padrinho. Que mesmo aquele apenas um dia que eu fiquei com ele, eu aprendi muito. Que ele caiu, uma veia da cabeça dele entupiu. E com isso ele chegou ao ponto de ficar em estado de vegetal. Da cadeira de roda, ele ficou numa cama. E hoje eu posso sentir na pele o que ele passou. Tipo, eu não pude estar perto, mas o que eu pude ajudar aqui, eu ajudei ele. E eu queria estar no Brasil para estar ajudando a minha madrinha também. Queria estar perto dela para ter o carinho dela também. Porque ela pra mim é como se fosse, sabe, uma mãe. Não é de sangue. Mas assim, pra mim eu considero ela como se fosse uma mãe pra mim. Porque ela fez de tudo por mim. E mesmo longe ela continua fazendo de tudo. Tô sempre nos pensamentos dela, sempre nas orações dela. E eu também da mesma maneira. Eu ultimamente tenho evitado ligar, porque se eu ligo eu não consigo falar, que nem aqui vocês estão vendo assim, eu falar com vocês. Se eu ligo pra ela pra falar com ela, a emoção, a saudade é tão grande que eu começo a chorar. Aí eu não consigo falar nada. Então vamos ver, né? Preciso quitar tudo que eu tenho que pagar, né? Porque aqui no Japão, quem mora, que vive aqui, sabe que a vida aqui não é fácil, né? Como certas pessoas aí no Brasil falam, que aqui se nada em dinheiro, isso é mentira. No Japão tem crise? Tem crise. Agora com esse outro terremoto, a crise está maior ainda, né? E espero, no caso, conseguir dar um jeito, no caso, de pagar tudo que tem que pagar, juntar um pouco de dinheiro, nem que seja no caso das passagens, pra estar voltando no Brasil. Aí eu espero estar encontrando todas as pessoas que eu fiz amizade também, pela internet também, que mesmo longe, né, me dão muito apoio, me dão muito carinho, me dão muita atenção. Acho que eu falei demais, né, gente? Gente, fique claro que eu não tô falando que o Japão é um país ruim, sabe? Eu quis deixar claro o que eu penso, o que eu sinto, o que eu passo, sabe? Muitas pessoas aqui não passaram por o que eu passei, não passam pelo que eu passo, levam uma vida diferente, né? Tipo marido e mulher trabalhando, né? Não tem deficiência, a saúde perfeita, então dá pra correr atrás dos objetivos, etc, e bababá. Não passaram pelos problemas que eu passei, pelos problemas que eu passo. Então pensam de maneira diferente. Eu falei a maneira que eu penso pela situação que eu passei, pela situação que eu passo, né?
O Japão tem muitas coisas que são boas, tem muitas coisas que são ruins. Mas, como eu digo, cada um tem um pensamento, cada um tem uma maneira de agir. Se fosse para todo mundo pensar da mesma maneira e agir da mesma maneira, todo mundo teria a mesma cara, mesmo corpo, mesmo rosto, tudo, sabe? Seria todo mundo igual, mas não é assim. Se cada um é diferente, porque cada um tem um pensamento diferente. E esse é o meu pensamento. Pra mim, no caso, eu prefiro arriscar, voltar pro Brasil, arriscar. E mesmo que leve algum tempo, por exemplo, dos meus filhos, no caso, conseguir uma faculdade, o estudo, etc, esse tipo de coisa, assim, sabe? Conseguir a profissão deles. Pelo menos eles têm a chance de lutar e conseguir. Diferente aqui no Japão, né? Que os estrangeiros aqui, por mais que você estude e tudo mais, a pessoa não vai ter aquela carreira que ela quer, que ela almeja, sabe? É muito difícil. Se falarem pra mim que é fácil, eu gostaria que citasse pra mim nome de 3 pessoas que quiseram, no caso, uma carreira e conseguiram essa carreira, essa profissão. Digo assim, de estudo, assim, tudo mais, sabe? Faculdade. Tipo, ele quis ser médico, ele estudou, fez faculdade, isso, e hoje ele é médico. Se me citarem o nome de 3 pessoas, eu acredito. Porque não tem, eu não conheço esse tipo de pessoas aqui no Japão. No Brasil pode ser difícil, pode ser difícil. Mas tem chance, você tem chance de alcançar os seus objetivos. Eu não quero que meus filhos estudem e daqui a um tempo, por exemplo, como eu vejo a maioria dos adolescentes, menina no caso engravidando, largando sua vida de lado, ou trabalhando no MEC, trabalhando em fábrica. Meninos também com esse tipo de carreira, sabe? Levando a vida desse jeito. Eu não quero. Não é pra isso que eu venho lutando, não é pra isso que eu venho batalhando. Então eu prefiro, no caso, arriscar. Aí as pessoas falam assim, mas no Brasil é um lugar tão perigoso, tão arriscado. Da mesma maneira, no caso, que você pode morrer de um tiro aí, aqui também você pode sofrer um terremoto, sofrer um tsunami e morrer também, da mesma maneira. Eu acho assim que quando a gente tiver que morrer, a gente vai morrer e acabou, e ponto final, sabe? Eu não vou desistir dos meus sonhos, eu não vou desistir de lutar pelo sonho dos meus filhos por medo. Não tem aquele ditado, quem petisca não arrisca, quem não arrisca não petisca? Agora não sei qual que era. Mas eu penso assim, dessa maneira, assim, sabe? Eu acho que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos. Então, eu vou atrás dos meus sonhos, aí espero um dia alcançar meu objetivo e meus sonhos. E eu não quero alcançar para provar, para mostrar para ninguém. É uma meta que eu tenho pra mim, é uma meta que eu tenho pros meus filhos, sabe? Eu acho que quando a gente quer algo, a gente tem que querer pra si mesmo e não pra querer pra mostrar pros outros.
Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu vou tomar banho agora. E nessa que toma banho eu vou estar lavando o banheiro. E depois vou colocar minha filha pra dormir. Graças a Deus, agora ela tá dormindo de noite. Gostaria de estar agradecendo mais uma vez todas as mensagens no Face, pelo YouTube também. Muito obrigada a todos vocês, né, de coração. Muito obrigada a todos vocês, amigos, colegas, pessoas mesmo distantes, no caso. Agradeço muito por tanto carinho, por tanto amor, por tanta atenção, né, por força, apoio. Agradeço a todos pelas orações. Agradeço muito a todos vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu tentei deixar ele curto o máximo possível, tá? Peço desculpa a todos por ter ficado mesmo assim longo. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, por favor, para estar atualizado sempre assim, né, de novidades, né, e novos vídeos. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe todos e até a próxima, gente. Tchau! Matané!